Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E que nesse momento possamos estar numa postura confortável, com a nossa mente tranquila, calma, que possamos dedicar esse momento para o nosso crescimento espiritual e dessa forma possamos alinhar a nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior. Que assim possamos vibrar pelo nosso planeta, que possamos pedir, invocar aos espíritos superiores que derramem muita paz, muita luz pelos nossos irmãos. E assim que as pessoas possam cada vez mais se enxergar como irmãos que somos todos nós, que busquemos a paz, o amor, a união, mesmo sabendo que não é fácil, mas que não desistamos, que tenhamos força, que tenhamos coragem, que possamos auxiliar uns aos outros da forma que possamos, com uma palavra, com um sorriso, que possamos estar próximos uns dos outros cada vez mais. E dessa mesma forma, nessa energia de paz e tranquilidade, que possamos emanar boas vibrações para a nossa palestrante, Deise Aragão, que hoje irá proferir uma palestra com o tema As Provas da Vida. Como as escolhemos? Seja muito bem-vinda, Deise, a nossa querida amada Cofa, nesse formato virtual, que é distante, mas próximo ao mesmo tempo. Bom dia, muito obrigada, Rosiane, muito obrigada pelo convite. Vamos ver aqui, então, como é que a gente escolhe as nossas provas, porque a gente reclama muito da vida, né, em geral, mas esquece que, de alguma forma, a gente tem participação no que a gente está passando aqui, né? Então, no Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 273, Allan Kardec explica, né, através da pesquisa que foi feita com os espíritos, mais ou menos como isso acontece. E aí a gente vai dar uma introdução aqui e passar superficialmente sobre essas questões, né? Então, na realidade, o que é que a gente está fazendo aqui? Né? A gente está buscando um sentido da vida através do encontro com Deus. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se propõe a isso? O planeta Terra, apesar de estar em transição, ainda é um planeta de provas e expiações, né? E no Espiritismo, as provas da vida, elas são entendidas como situações difíceis e que são escolhidas pelo Espírito antes de reencarnar, com auxílio dos seus anjos guardiões, dos seus mentores, e tem o propósito de promover a sua progressão moral e espiritual. Essas provas são oportunidades que a gente tem para demonstrar nossa fé, perseverança, a superação de desafios que são essenciais ao desenvolvimento e purificação do nosso espírito. Tá, e o que são provas? E o que são expiações? As provas são aquelas situações difíceis, mas que são escolhidas por nós para testar as nossas qualidades, como a paciência, a fé, a capacidade de superação. Então, se a gente se observar como impaciente, essa é uma qualidade que a gente veio para desenvolver. Então, a gente acaba pedindo para passar por situações que vão testar a nossa paciência para que a gente possa comprovar a nossa evolução nesse quesito.
Então, se você se considera uma pessoa impaciente, intolerante, por exemplo, né, raivosa, então todas essas situações, todas essas emoções, elas estão te mostrando o que você veio trabalhar aqui, né? Não necessariamente elas resultam de erros passados, mas são desafios que impulsionam o espírito para um estágio superior de evolução. Essas são as provas. Já as expiações são as dificuldades que o espírito enfrenta por reparar erros que já foram cometidos em vidas anteriores, que estão ligados à lei de causa e efeito. São, portanto, consequências de faltas passadas que precisam ser corrigidas. Então, por exemplo, né, quando a gente está na escola, vamos comparar as provas da vida com as provas estudantis. Como é que a gente estuda para essas provas? Ou a gente não estuda? A gente estuda na véspera? A gente vai para a prova sem estudar, sem saber nada? A gente não se prepara, a gente não faz uma autorreflexão. Será que eu sei esse assunto? Será que eu estudei? Né? De verdade? Né? Como eu me sinto durante essa prova? Eu fico nervosa? Eu fico ansiosa? Como é que eu reajo durante a prova? E depois? Depois dessa prova, com o resultado, eu me frustro, mas eu mudo o meu comportamento? Ou eu continuo estudando na véspera da prova? Ou continuo sem estudar? Ou continuo colocando a responsabilidade do meu resultado, da minha avaliação, no professor? Será que eu assumo a minha responsabilidade na minha avaliação, na minha prova? Será que eu estou realmente comprometida com essa prova, com esse aprendizado, com o que eu estou estudando, com o que eu preciso aprender? Ou será que eu estou tirando de mim essa responsabilidade e colocando para fora de mim, para o externo? Então, a turma inteira perdeu, né? A gente costuma fazer isso, né? O professor é ruim, mas e eu? Eu não posso buscar uma forma de aprender que esteja além daquele professor? Será que eu preciso ficar limitada a ele? Então, antes de reencarnar, a gente escolhe as nossas provas. Como aqui a gente escolhe a nossa profissão, por exemplo. Então, eu escolho o que é que eu quero estudar, qual é a área de conhecimento onde eu quero me aprofundar. Antes de reencarnar, quando a gente está na erraticidade, no mundo espiritual, a gente também faz essa escolha, né? De acordo com as experiências anteriores, que são as nossas expiações, e de acordo com o que a gente quer progredir. E essa escolha, como eu falei, é feita com os nossos amigos espirituais, que orientam sobre a área em que a gente precisa evoluir, em que o nosso espírito precisa evoluir. Mas, às vezes, mesmo com consciência dessa dificuldade interior que eu vou enfrentar, incluindo minhas paixões, meus vícios morais, como, por exemplo, inveja, orgulho, ciúme, raiva, egoísmo. Então, tudo isso são coisas que a gente pode ter vindo trabalhar aqui, se é uma coisa que o nosso espírito ainda não assimilou, né? Esses são obstáculos que a gente precisa superar. Então, se eu me vejo uma pessoa ciumenta, por exemplo, né, eu preciso trabalhar isso em mim. Mas, às vezes, também, eu me atribuo, lá na erraticidade, provas que estão além da minha capacidade, mas eu acho que eu vou conseguir fazer. Então, quando a gente chega aqui, a gente sucumbe. A gente não dá conta e está tudo bem, tudo ok. Porque outras oportunidades virão. Essa é a beleza da reencarnação. Né? O que a gente não dá conta agora,
a gente vai ter outra oportunidade para estudar melhor, né? Para fazer novas provas, como na escola. Se você não passar de ano, você vai repetir a lição. Você vai repetir aquele ano escolar, vai estudar de novo, vai ter novas provas. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência até no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu tenho um chefe intransigente, ou que me deixa com raiva, então eu decido que eu vou mudar de emprego por causa daquele chefe. Então, ao invés de eu trabalhar essa questão em mim, que é a raiva, eu vou mudar de emprego, certo? Tudo bem, lá o chefe é maravilhoso, não me traz raiva e tal, mas aí eu caso. Eu caso e, de repente, eu vou ter raiva do meu marido, porque ele vai ser uma pessoa que vai me colocar em prova, porque a raiva foi uma emoção que eu vim, que o meu espírito precisa trabalhar. Então, não adianta eu mudar de cenário sem mudar dentro de mim o sentimento, a compreensão, a aceitação. No momento que eu entendo que a raiva ela é minha, que não é do outro, né? O outro só fez startar em mim para me alertar. Olha, você tem raiva, você sente isso, e você precisa trabalhar esse sentimento, essa emoção. Você é ciumenta. Então não adianta você mudar de relacionamento, porque você vai ter ciúme do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu sobrinho, do seu colega de trabalho, do seu marido, da sua esposa, e por aí lá vai. Então, é uma situação que é você que precisa trabalhar. Porque mesmo que você mude de cenário, a sua prova, ela vai lhe acompanhar durante a vida, né? Para que você demonstre ou não, né, se essa avaliação, se essa prova já pode ser mudada, se você já foi aprovado nesse quesito, e aí outras provas virão, né? Quando a gente opta por desafios superiores à nossa força, como eu falei, né, a gente pode sucumbir, porque quando a gente está na erraticidade, que a gente tem um nível de consciência maior, expandido, né, fora da matéria, a gente imagina que a gente vai, poxa, agora que eu já sei de tudo isso, pode colocar lá comigo 10 desafetos, né, na minha família que eu vou dar conta. E aí o seu mentor fala assim, cara, coloca 10, não, coloca 2, coloca um só. Não, então coloque 5. E aí você vem numa família em que você precisa lidar com aquelas 5 pessoas te provando constantemente. E às vezes a gente não dá conta. Mas tudo bem. E isso vai fazer parte do seu aprendizado. E vai ser trabalhado em uma próxima oportunidade reencarnatória. O importante é que a gente tenha o compromisso e que a gente busque se conhecer para saber quais são as nossas... qual é a nossa capacidade, né, de evolução. O que é que a gente dá conta na próxima vida, né? E a gente, na nossa encarnação, a gente está construindo também a nossa próxima encarnação. Porque aquilo que você não está dando conta hoje, você vai jogar para uma próxima oportunidade, né? Aquelas expiações que você não conseguiu, ou aquelas situações que você está causando hoje, né, para te levar a uma necessidade de reparo futuro, vai fazer parte da próxima encarnação. Então, é nessa encarnação que a gente está construindo também a nossa próxima encarnação, né? Porque as nossas existências, elas fazem parte de um conjunto que forma o nosso ser, o nosso espírito. Então, por exemplo, se você nasce rico, deixa eu mudar aqui, né? Se você nasce rico ou pobre,
todas as duas situações, todas essas circunstâncias, elas vão te trazer aprendizado. Tem coisa para você aprender com isso. Se você é rico ou pobre, as provas são diferentes, mas ambas as situações oferecem oportunidade para o progresso moral. Então, nós avaliamos na nossa programação reencarnatória qual a melhor prova para o melhor aproveitamento da reencarnação. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade com vícios, eu posso programar uma encarnação numa família ou num ambiente de pessoas viciadas, para que eu supere isso, para que eu possa, neste ambiente, não me tornar, de novo, uma pessoa viciada. Mas eu também posso, na minha prova, entender que melhor para mim, para o meu aproveitamento, é eu reencarnar numa família de pessoas que não tenham nenhum tipo de vício, para que eu aprenda com elas a me tornar uma pessoa como elas. Então, isso faz parte do nosso planejamento. É a gente que planeja lá, né? Então, na erraticidade, que é no mundo espiritual, nós estudamos e programamos a nossa reencarnação e respeitando o livre-arbítrio. Então, nós fazemos parte desse planejamento. A gente não recebe um planejamento pronto onde a gente se insere em geral, né? Então, eu posso querer aprender a ser um pai ou uma mãe bom, porque numa encarnação anterior eu não fui. Então, essa é uma expiação. Eu preciso me programar para reencarnar. Eu posso me optar por reencarnar como filho de pais muito bons e aprender a ser um pai ou uma mãe boa com essas pessoas, como eu posso também reencarnar numa família em que os meus pais não sejam tão bons e isso me faça ver que não é bom ser como eles. Eu opte por ser um pai ou uma mãe boa, para ser diferente do que eles são, para tratar os meus filhos de uma forma diferente de como eu fui tratada na minha infância, por exemplo. Certo? Então, ser rico, como eu falei, ou ser pobre, são circunstâncias que eu vou escolher para que eu possa trabalhar as minhas necessidades de aprendizado. E eu vou optar o que vai me ensinar mais, né? Sobre generosidade, sobre caridade, sobre honestidade, sobre fé. Em qual das duas situações eu vou aprender mais? O que é que eu preciso aprender mais? Né? Porque eu, reencarnando como rico, eu posso sim aprender, né, a ser mais generoso, porque eu vou ter abundância, né, ser mais caridoso, mas eu posso também entrar pela avareza, pela prodigalidade, né? E isso vai me trazer mais questões a serem trabalhadas futuramente. Como eu ser pobre também, eu posso trabalhar minha persistência, né, a minha honestidade, a minha fé, como também eu posso, sendo pobre, né, querer enriquecer ilicitamente e aí entrar pela minha desonestidade, mais uma vez, se foi isso que eu vim trabalhar nessa oportunidade. Então, cada escolha, ela traz um combo de situações. São infinitas possibilidades que a gente tem, né, de que dê certo ou não, depende da nossa persistência, da nossa fé, do nosso autoconhecimento, da gente parar e tirar de fora a responsabilidade e trazer para a gente. Eu sou responsável pelo meu comportamento, pela forma como eu me sinto, como eu ajo, como eu trato o outro, né? Pelo respeito que eu dou às pessoas, à sociedade, aos seres vivos, ao meu planeta. Então, isso é responsabilidade minha, né? Lógico que as outras pessoas têm também responsabilidade, o governo tem também responsabilidade, mas eu tenho controle apenas sobre mim, sobre as minhas ações, sobre as minhas palavras, sobre os meus sentimentos. E olhe lá, que tem momentos que nem isso a gente consegue, né? Essa clareza. E cuidado também com as armadilhas, porque de repente
eu reencarnei como rico para testar minha capacidade de trabalho, né? De quanto eu vou me doar para a sociedade. E aí, quando eu vejo a riqueza em mãos, eu me acomodo e não trabalho essa questão. Mais uma vez, eu venho e não produzo, e vivo numa vida de ócio, de improdutividade. Então, a gente precisa entender isso. Às vezes, isso é uma armadilha, né? Então, por exemplo, meu pai não quer que eu viaje a trabalho, né? Isso pode ser uma armadilha, porque você pode ficar limitado, né, à sombra do seu pai, mas não foi isso que você veio trabalhar. Você precisa desabrochar enquanto pessoa, enquanto individualidade, certo? Então é importante que a gente tenha isso em mente também, para que as provas, as situações que a gente escolheu para as nossas provas não se tornem armadilhas e que coloquem a gente na mesma condição em que a gente já passou em outras oportunidades. Então, há semelhanças entre a programação reencarnatória e a nossa programação de vida. Lá a gente faz a programação e aqui a gente faz a avaliação, né? Então, lá eu programo e aqui eu testo, né? A programação de vida também, a gente, quando é criança, a gente começa a se programar, estudando e vai pensando o que é que eu quero ser no futuro, o que é que eu quero fazer, quantos filhos eu quero ter, se eu quero casar, se eu quero ter filhos, se eu não quero. Então, a gente faz essa programação aqui também, né? Como a gente já fez lá, ok? E se a gente luta, se a gente liga aqui na Terra, né? Então, se eu faço, vamos supor que eu faço mal a alguém aqui na Terra, isso eu só vou conseguir corrigir aqui na Terra, né? Então, quando a gente está na erraticidade, a gente toma essa consciência de que a gente prejudicou uma pessoa, né, ou várias, e aí a gente tem que voltar para desligar, né? A gente tem que estar aqui para poder fazer esse desligamento. Então, a gente volta. Por isso que é muito importante a gente ter responsabilidade, uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que a gente está construindo com nossas ações, com nossos pensamentos, porque embora a gente não fale, mas o pensamento, ele também gera consequências, né? Porque o pensamento traz uma força muito grande também, porque é energia, e somos todos energia, né? Então, nem todas as provas, elas são expiações. Muitas são oportunidades para o espírito avançar, superar suas limitações e crescer, né? Então, esses 2 livros que eu coloquei aí, Missionários da Luz e Os Mensageiros, eles trazem muitas questões importantes sobre o tema, né? Que valem a pena ser lido junto com o Evangelho, né? A experiência das provas, ela desperta o autoconhecimento, ou deveria despertar, né? Quando eu tomo a responsabilidade para mim, ela mobiliza as energias que a gente tem, nossos talentos, prepara o espírito para estágios mais elevados. Então, é essa a importância das provas, né? A gente se preparar para crescer, para evoluir, né? E o sofrimento? O sofrimento, ele é uma coisa ruim, né? Por que a gente sofre? Então, na visão espírita, o sofrimento não é necessariamente uma punição, mas é uma circunstância da vida que possibilita o crescimento moral e espiritual. Muitas vezes a gente já escutou que a gente cresce ou evolui pelo amor ou pela dor. Então, isso pode ter sido uma escolha nossa, na erraticidade, né, como uma escolha nossa aqui, mesmo que inconsciente. Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade de crescer pelo amor, mas a gente está jogando sempre para fora essa responsabilidade e não assume o nosso comprometimento.
E aí vem uma situação de sofrimento na nossa vida que vai nos levar a olhar para dentro e a buscar essa fé, a buscar essa persistência, né? E promover essa mudança, esse estado de mudança, para que a gente possa evoluir, né? Por exemplo, uma borboleta, ela sofre enquanto lagarta, no casulo, né? Não é fácil ela sair de um casulo. Ela tem um sofrimento ali, é difícil ela conseguir sair, abrir aquele casulo e abrir suas asas para que ela possa voar. Mas se você abrir o casulo para a borboleta, para que ela não sofra, né, esse aperto, essa dificuldade em sair do casulo, ela não vai ter trabalhado as suas asas. E provavelmente ela não vai conseguir voar, né? Então, o Deus, enquanto nosso mentor maior, né, nosso pai, ele quer o nosso bem. Então, o pai, quando acorda um filho cedo para ir para a escola no dia de chuva, será que é um castigo isso? Ou será que ele está pensando no futuro daquele filho? No crescimento e na evolução daquele filho? Ele indo para a escola, mesmo em dia de chuva, mesmo com dificuldade no transporte, mesmo com todos os contratempos que acontecem. Então, é importante que a gente reflita isso, né? Antes de culpar a Deus por nossos sofrimentos, né? E que nós possamos assumir a nossa responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Afinal de contas, temos o livre-arbítrio e nós escolhemos o caminho a seguir, né? Existe o bem, existe o mal. No nosso mundo, que ainda é um mundo dual, né? Existe dia e noite, bem e mal, e é a gente que vai escolher qual é o caminho que a gente vai seguir, né? Se a gente vai seguir pelo bem ou pelo mal. E a gente vai colher o que a gente está plantando. Então, eu não posso plantar feijão e colher milho, é impossível isso. A ciência ainda não conseguiu essa possibilidade. Então, a gente segue nisso também. Então, para enfrentar as provas, é importante que a gente tenha e trabalhe e alimente a nossa resignação e a fé, para que essas provas sejam mais bem assimiladas, né? Para que esse aprendizado seja mais bem assimilado, para que a gente possa sofrer menos com isso, né? Com o passar dessas provas. Aqui algumas questões que eu falei do Livro dos Espíritos, né? No estado errante, antes de nossa existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que ele vai acontecer durante a vida? Sim. Ele mesmo escolhe o gênero das provas. E para isso usa seu livre-arbítrio. Isso aqui é um detalhamento de tudo que a gente conversou há pouco. Então, eu não vou passar muito, né, até porque fica monótono a gente ficar lendo. E o Livro dos Espíritos está aí. Sugiro a vocês que comprem e estudem, porque é importante a gente... Tem muitas respostas que a gente não encontra, né, no nosso dia a dia, mas que a gente pode encontrar lá, né? Durante o nosso sono, o nosso espírito também ele se desprende parcialmente do corpo, e é uma oportunidade da gente conversar com o nosso anjo da guarda e dele nos lembrar de quais foram as nossas escolhas, né? Por que a gente está passando por isso? Reforçar a consciência, a nossa consciência dessa missão. Então, quando a gente for dormir, a gente pode pedir uma clareza ao nosso anjo da guarda, ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor espiritual. Por que eu estou passando por isso? Qual o aprendizado que essa lição está me trazendo? Né? Para que eu possa acordar com uma resposta mais efetiva a respeito disso, né? Então, não é Deus, na pergunta 258A, não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? É certo que nada acontece sem a permissão de Deus,
mas é dado ao espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. E aí o livre-arbítrio. E Deus, na sua infinita bondade, permite ao espírito recomeçar o que foi mal feito. E aí a gente volta em outra oportunidade reencarnatória, né? Então, assim, a gente voltou para nosso lar espiritual, e lá a gente vai, vamos supor, assistir a tela da nossa existência. Como foi, o que foi que eu aprendi, o que foi que eu não aprendi, como foi nessa prova, porque eu passei uma avaliação, né, de como foi a nossa existência. E aí a gente vai tomando consciência, né, do que é que a gente precisa melhorar, de como a gente está, né? E aí a gente vai voltar de novo, e vai voltar, e vai reencarnar quantas vezes forem necessárias, para que o aprendizado seja concretizado em nosso espírito, para que a gente consiga essa evolução. Na questão 259, Allan Kardec pergunta: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? E a resposta: escolheste o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio, aquilo que a gente já conversou, né? Então, são clarezas muito, muito importantes que a gente precisa ter enquanto espírita, né? Enquanto ser humano, para que a gente possa ter uma vida mais consciente, mais leve, para que a gente possa colher lá no futuro o que a gente está plantando hoje, né? E ontem eu assisti a uma live sobre envelhecimento, e a médica falava uma coisa que eu achei muito pertinente. Ela falava assim: imagine que você foi convidado para ir para uma viagem para o deserto. Você foi convidado para essa viagem quando você tinha, tipo, sei lá, 40 anos. E você se preparou para isso? Então, com 40 anos, lhe foi dito: olha, daqui a 20 anos, você vai para o deserto. Então, você chega lá no deserto, daqui a 20 anos, você não levou cobertor para o frio à noite, porque você não se preocupou se no deserto fazia frio. Ah, mas é deserto, mas faz frio, não levou água, né? Então, você não levou protetor solar para o sol. Então, você tem um tempo para se preparar, né? E hoje, com a sua maturidade, assistindo a essa live, é uma oportunidade para você parar e olhar para si, para suas escolhas, né? Então, como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É um meio em que possa sofrer a prova pedida, né? Para lutar contra o instinto do banditismo, por exemplo, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Então, são escolhas, às vezes a gente escolhe e chega aqui e não dá conta e está tudo certo. A gente vai voltar, né? Mas é importante que a gente vá, enquanto a gente pode, a gente vai tendo essa consciência e vá mudando as nossas atitudes, né? Se não houvesse gente má na Terra, que é o que acontece nos mundos superiores, né? E se a gente não estivesse fazendo parte dessa necessidade, a gente também não estaria aqui, né? Na necessidade de aprendizado com essas pessoas más, a gente também não estaria aqui nesse plano, né? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, que a gente não vai conseguir ver tudo, mas só para despertar em vocês a curiosidade de ler o Livro dos Espíritos, né? Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Pouco a pouco, enquanto espírito, a gente vai evoluindo, e essa responsabilidade
vai se tornando maior à medida em que a gente vai ampliando a nossa consciência e o nosso livre-arbítrio, né? Essa escolha que a gente faz é imediata após a morte? Não. A gente vai ter um tempo lá de aprendizado também, para que a gente possa fazer escolhas mais pertinentes com as nossas necessidades, né? O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as provas que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o que vai fazê-lo adiantar-se mais rapidamente. Então, às vezes, por isso que a gente, às vezes, no afã de querer adiantar o nosso progresso espiritual, a gente escolhe provas que são superiores à nossa força, à nossa capacidade. E aqui a gente sucumbe, né? Mas vai ser permitido a gente fazer essa escolha por conta do nosso livre-arbítrio. Alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova. Há os que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos. Tudo bem, aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido, né? Que vão escolher por afinidade. Não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? Devia ser, né? Aí a gente escolhe uma prova de álgebra, e quando a gente chega aqui, a gente reclama da prova que a gente mesmo escolheu, né? Quando a gente está na liberdade da matéria, cessa essa ilusão, né? E que a gente pensa na matéria. Lá a gente quer justamente aumentar a velocidade do nosso progresso. E aqui, quando a gente chega, a gente reclama daquilo que a gente mesmo escolheu, né? Então, vamos adiantar aqui mais um pouquinho. Todas essas questões são muito interessantes, né? É preciso entender o sentido da vida através do encontro com Deus, buscando se ver como um filho querido, cujo pai está a educar para um futuro de grandes colheitas. Então, quando a gente está passando por uma prova, é importante que a gente lembre que não estamos sozinhos, que aquilo ali é uma prova para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução. E que nós fazemos parte dessa escolha, da escolha dessa prova. E que tenhamos fé que um dia aquilo vai passar, né? Então, as provas da vida, sob a ótica do Espiritismo, são escolhas conscientes do espírito antes da encarnação. São destinadas a promover o seu progresso moral e espiritual. Representam desafios que testam as qualidades e corrigem erros passados, sempre com o objetivo da evolução. Entender que somos autores dessas escolhas nos convida a encarar dificuldades com mais responsabilidade, fé e coragem, resignação, aproveitando cada prova como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Ao invés da gente ficar reclamando, a gente precisa aprender a buscar dentro de nós o que é que essa situação quer me ensinar. O que é que eu aprendo com isso, com essa dor? Eu aprendo a ser uma pessoa melhor de que forma? Eu aprendo a ter mais empatia pelo outro? Eu aprendo a ter mais generosidade, mais compaixão? De alguma forma, isso tem que me trazer um crescimento. Esse é o objetivo. Então, sai da cena e olha de cima. O que é que você, enquanto Daisy, precisa aprender nesse cenário, nessa situação em que você está inserido? Isso é bem importante que a gente faça, para que o nosso aprendizado seja maior, para que o nosso crescimento seja ampliado e para que sejamos espíritos mais evoluídos cada dia mais. Então, eu faço um convite a vocês para o autoconhecimento, para a autorreflexão, para a autorresponsabilização. Somos responsáveis pelo que sentimos, pelo que fazemos,
pelo que falamos, pelo que pensamos. Então, não é o outro que desperta em você a raiva é sua. O outro ele não pode ter o poder de te causar uma emoção que você não traz dentro de si. Não é o outro que que desperta em você o ciúme. O ciúme, ele é seu. Então, assuma a responsabilidade por suas emoções, por seus sentimentos e vá buscar trabalhar isso para ter uma reencarnação mais proveitosa. Eu agradeço a todos pela atenção, né? Espero que tenham sido palavras que despertem, que plantem sementinhas nos corações, né? Que despertem em vocês o interesse em estudar, em se aprofundar no tema. E, mais uma vez, agradeço e chamo aqui Rosiane para a gente fechar. Olá, eu quero agradecer por essa maravilhosa palestra, né? Tem vários ensinamentos aqui, agora basta a gente querer estudar bastante, porque na maioria das vezes a gente que pediu, então agora aceite. Se não aceitar é pior, porque eu quero repetir de ano. Quem é que quer repetir essas provas? Ninguém, né? Então, bora aprender para que a gente possa, né, crescer, que esse é o objetivo, né? Nosso crescimento espiritual, né? Para que possamos realmente estarmos ali aprovados nessa prova. Depois tem mais. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e não esqueçam de curtir essa página e compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Então, tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Gratidão.